Vamos lá. A primeira que eu quero mencionar é uma cosmovisão andina, né? Eu acho que vocês estão vendo uma figura aqui no vídeo. Essa figura, esse desenho aqui no vídeo, ele é chamado de Chacana. Uma figura aparentemente simples, né? Mas tem uma simbologia bem complexa, né? A chacana, ela tem aí um formato que parece uma cruz. Ela tem um desenho no centro que às vezes lembra um felino, mas também lembra um sol. E nas laterais tem desenhos de animais, tem a tartaruga, a coruja, o sapo, o ser humano, enfim, uma série de desenhos. Isso é toda uma linguagem, e eu trouxe essa imagem da chacana porque ela sintetiza uma das cosmovisões que eu quero mencionar, que estrutura o bem viver, né? É, o que significa esse símbolo da chacana? A chacana parte da ideia de que a vida, ou a grande vida, o grande espírito, e da qual nós somos uma filiação, né, um desdobramento, existe sob o auspício de três mundos, né? E que a partir desses três mundos, três grandes dimensões, se desdobraram aí as quatro direções. Daí essa cruz, né, que representa as quatro direções, né, que representa, na verdade, junta os quatro pontos cardeais com os pontos intermediários e dentro desses pontos intermediários forma aí uma circunscrição aí de 12 pontos no total, né? Então, o que eles significam? O que significa essa cosmovisão que esse símbolo está sintetizando? Primeiro que a nossa realidade, de acordo com a tradição aí andina, ela se desdobra em três mundos, que eles vão entender como o mundo inferior, ou o mundo dos espíritos, o mundo dos mortos, numa linguagem mais simples. Depois a gente vai aprofundar isso. O mundo do meio, ou o mundo do mundo tridimensional, e o mundo dos espíritos superiores, o mundo do alto, o mundo espiritual. E nessa cosmovisão, esses mundos, eles são representados por animais. Esses animais que representam esses três mundos, eles são animais arquetípicos, eles são arquétipos que buscam traduzir o sentido e o que cada um desses mundos representa. E esses três animais é a serpente, o puma e o condor, né? E existe, dentro dessa cosmovisão, o que os Quechua chamam de três grandes afirmações, ou três grandes princípios, né? Eu trabalho, eu aprendo, eu respeito, que dão origem a três condutas, três padrões de condutas: não roubar, não mentir, não ser preguiçoso. Isso é de uma complexidade, na verdade, muito grande, e eu não vou me deter nessa complexidade, porque eu não sou um especialista na tradição andina, mas trazendo aqui para vocês, só para vocês entenderem aí essa cosmovisão andina, né? E essa ideia dos três mundos,
princípio cosmogônico dos três mundos também vai estar presente na cosmovisão guarani, onde, dentro da cosmovisão guarani, eu tenho uma outra interpretação, mas que é similar, né? Que não se opõe, que complementa a essa visão dos três mundos da tradição andina, né? Na tradição andina, os quatro braços da cruz representam, né, as quatro direções ou os quatro pontos cardeais. Só abrindo um parênteses aqui, essa questão da cosmovisão que reverencia as quatro direções, nós vamos ver também nas tradições indígenas do norte da América, né? Muitos aqui, com certeza, eu só estou mencionando aqui, mas com certeza já conhecem, né? Que, por sua vez, representam as quatro estações do ano, né? Que, por sua vez, nos comunica dessa característica cíclica, né? Da vida, da natureza exterior, da natureza interior. Esses quatro pontos também representam os quatro elementos: terra, água, fogo e ar. E aí vocês vão ver que existem cosmovisões que também consideram esses quatro elementos como fundantes da vida, né? E aí, não só nas Américas, né? Vocês vão ver que nas tradições do Oriente também, esses quatro elementos são fundantes na questão de uma cosmovisão como princípio da vida e da existência, né? Bom, e aí nós temos aí uma síntese, vamos dizer assim, da cosmovisão andina. Na cosmovisão tupi-guarani, ou guarani na origem, mas tupi-guarani no seu conjunto, nós também vamos ter o princípio dos três mundos: mundo do alto, que é o mundo espiritual; mundo do meio, que é o mundo anímico, né? É a dimensão das almas, ou a dimensão vibracional da vida; e o mundo de baixo, que é o que diferencia a percepção da cosmovisão andina com a cosmovisão tupi-guarani. O mundo de baixo, para a tradição guarani, é o mundo material, né? O mundo do meio, que é o mundo da alma, das almas, o mundo anímico; e o mundo do alto é o mundo espiritual, né? Algumas particularidades da cosmovisão guarani vai dizer que o que estrutura a vida na Terra, a Terra e o cosmo é algo difícil de traduzir para vocês, né? Que está contido na ideia de Aivurapitá. O que estrutura o ser é uma coisa que na palavra tupi nós chamamos de Yang, que ao mesmo tempo significa palavra e significa alma. É por isso que na tradução mais conhecida desse princípio é chamado de alma-palavra, aquilo que estrutura esses três mundos, aquilo que organiza esses três mundos, o Aivurapitá, né? Muitas vezes é traduzido como linguagem, porque essa palavra Yang significa, ao mesmo tempo, vibração, palavra, mas também significa alma, ser, né? A gente vai entender melhor essa cosmovisão sob a luz da física quântica, quando a física quântica fala que o cosmo também é vibração, é padrão vibratório, é muito próximo do que a cultura
Tupi-Guarani quer dizer, no sentido de que nós somos uma entidade vibratória e a grande vida é uma emanação vibratória, né? É essa emanação vibratória que estrutura o mistério da consciência do grande espírito, né? Que de uma maneira bem sintética nós vamos entender como alma e também como palavra. Por que palavra, pessoal? Porque a palavra é, para a tradição guarani, não só o veículo de uma expressão, mas a palavra é por onde nós revelamos o nosso ser, né? É através da palavra que eu me revelo, né? É através da palavra que eu expresso. Eu expresso o que eu penso, expresso o que eu sinto, expresso as minhas convicções, expresso as minhas impressões. Então, a palavra na tradição guarani, ela tem essa amplitude de percepção, né? E de consideração também, né? Enfim, então o fundamento da palavra é importante. Na tradição tupi, nós vamos chamar de Nhamandu, o grande espírito, e é de Nhamandu que se desdobra a palavra, a vibração, a entidade vibratória que nós somos, né? Essa entidade vibratória que nós somos tem uma essência. Na língua tupi, a gente vai falar em Emboraú, Emboraú ou Emboraú, que é nada mais, nada menos do que o amor, né? O amor maior, que vai se manifestar na nossa expressão como reciprocidade, solidariedade, empatia, harmonia, né? Enfim, na cosmovisão tupi, nós vamos chamar também essa entidade vibratória, essa alma palavra que nós somos de Yanderu Tenondé, né? Que é uma expressão que significa o nosso pai primeiro, ou a nossa origem primeira, né? Enfim, então nós somos seres que se expressam através da palavra, mas essas palavras a qual nos expressamos é uma extensão das nossas almas, né, que buscam traduzir percepções, significados, convicções, aspirações, né? Eu reconheço que a cosmovisão guarani é um pouco complexa, né? A gente vai, se tivermos oportunidade, podemos avançar um pouco mais no entendimento dessa cosmovisão, né? Por isso que eu dividi o nosso encontro em dois momentos, né? Para a gente poder aprofundar mais, né? Então nós temos aí Anderu Tenondé, que representa o grande espírito, que tem uma simbologia, uma representação também no reino animal, no mundo animal, como um colibri, né, como um beija-flor. Nós temos aí presente aqui no nosso grupo uma mãe nui, né, um beija-flor aí, né. Por que eu trouxe essas duas cosmovisões? Elas têm pontos em comum. Um dos pontos em comum é o reconhecimento da grande vida ou da consciência do sagrado como um sistema que opera através de três mundos, né? Mundo do alto, mundo do meio, mundo de baixo, ou mundo espiritual, ou mundo vibracional e mundo material, traduzindo aqui para a nossa percepção assim mais contemporânea, ou
o mundo dos mortos, que é dos antepassados ou das almas, o mundo material e o mundo espiritual, ou seja, essas variações desses três mundos, elas não se opõem, mas elas procuram representar um modo como a consciência do divino opera, né? E também nos ajuda a reconhecer que a vida não é só a dimensão material, né? Essa dimensão material aqui, ela é somente um, uma forma, uma casca de um sistema que estrutura, que é vibratório, que é vibracional. E, por sua vez, essa estrutura vibracional, ela é uma, um resultado de uma emanação espiritual. Então, basicamente, essa cosmovisão dos três mundos significa isso. E que esses três mundos, material, anímico e espiritual, eles se consistem na jornada da existência, movimentados pelas quatro grandes entidades que manejam a vida: a terra, a água, o fogo e o ar, que são uma extensão ou uma manifestação da própria natureza, da própria Mãe Terra. E aí é a partir dessas duas cosmovisões que vocês vão poder entender por que que a Terra, ou a natureza, a Mãe Terra, ela é reconhecida como a Grande Mãe, porque ela é uma síntese desses três mundos, né? Ela é um corpo desses três mundos, né? E aquilo que a gente chama de natureza aqui, na sua extensão, independente dos ecossistemas, né? São como se fossem as vestes, a roupagem desse divino mistério, né? Dessa divina consciência. Então, essas duas cosmovisões, em algum momento, elas vão entrar em sintonia, em sincronicidade, e aí elas vão gerar, então, os princípios éticos para a vida, né? E esses princípios éticos que formam o conjunto do bem viver, né? E essas duas cosmovisões, elas são importantes de serem trazidas, porque elas representam o ponto que vai estruturar o que a gente pode chamar aqui hoje de visão de mundo dessas culturas ancestrais, né? E elas são importantes de serem ditas também, gente, porque quando eu falo dos princípios do bem viver que foram difundidos, por exemplo, solidariedade, reciprocidade, multiculturalidade, né? Se eu entender esses princípios a partir, por exemplo, de uma cosmovisão judaico-cristã, eu vou cair no risco de fazer o entendimento desses princípios como como um sistema de ordem moral. Tem problema isso? Não tem nenhum problema. Isso aí não tem nenhum problema se eu entender esses princípios somente dentro de uma lógica de uma ordem moral, né? Só que isso pode dificultar
um relacionamento e uma percepção mais ampla do que nós queremos dizer quando a gente fala de reciprocidade. Porque muitas vezes a gente pode, inclusive, distorcer a reciprocidade. Vou dar um exemplo. A gente pode fazer da reciprocidade um jogo de troca, um jogo de troca limitado a determinadas considerações, né? E aí não é genuíno, né? E aí não é reciprocidade genuína, é uma reciprocidade com determinados fins e interesses que podem ser mesquinhos, que podem ser pequenos. Agora, quando eu falo reciprocidade, além de uma percepção moral, mas como uma percepção de que é como a vida funciona, quando você observa a vida na natureza, ela funciona a partir de um fluxo recíproco, onde terra, água, fogo e ar vão se comunicando e se doando um ao outro, que vai gerando aí o fenômeno das estações, por exemplo, né? Se a gente for ver o fenômeno das estações para o olhar da sabedoria ancestral, ela é baseado no princípio de reciprocidade genuína, onde você sabe que aquilo que você doa, aquilo que você oferece, o dom que você oferece, vai beneficiar todo o círculo, todo o sistema, né? E, e você será beneficiado por acréscimo, né? É, como quando você olha a natureza, todas as inteligências da natureza que põem em movimento a transição das estações, tem lá um equilíbrio entre dar e receber, porque a reciprocidade vai falar sobre esse equilíbrio entre dar e receber, né? Então, que é algo que não é só moral, é algo que é um ponto mantenedor de um sistema harmônico, né? Enfim, hoje, só para gente, só para me encerrar esse ponto da cosmovisão de hoje, hoje, por exemplo, a, a sociedade humana, infelizmente, uma parcela ainda pequena, consegue entender que as águas da Amazônia, dentro da lógica que a Amazônia se fez, por exemplo, aquela rede de rios e de floresta e aquela paredão andino, forma uma comunidade de seres que são responsáveis pela manutenção do equilíbrio não só da Amazônia, mas do Cerrado, da Caatinga, do sul do Brasil. E quando houve uma distorção naquele sistema lá em cima, refletiu num desequilíbrio lá embaixo no sul, né? Quando houve desflorestamento lá no norte da Amazônia, porque é isso que aconteceu, quando ele houve numa grande escala, que é o que nós chegamos agora, desestabilizou o nível das águas lá no sul do país e que está destabilizando agora também na região do Pantanal, no Cerrado, São Paulo, né? E os povos
ancestrais, eles, de alguma maneira, conseguiram perceber a necessidade de manter essa reciprocidade, esse equilíbrio da natureza, porque, de alguma maneira, sabem, reconhecem que são consciências, são comunidades de vidas que estão trabalhando para formar um bioma. E não é nada aleatório. Um bioma não se forma de maneira só aleatória e casual, né? No decorrer dos milênios. São inteligências que trabalham dentro desses princípios da reciprocidade, da interação, da troca, da manutenção do equilíbrio entre o dar e receber, e etc. Então, essas cosmovisões nos ajudaram a partir delas, desenvolver códigos de ética e princípios de viver que fossem compatíveis com a manutenção de um certo equilíbrio do tecoá, quer dizer, do bem viver, do lugar fora, do lugar dentro e do lugar comum, né? Por isso, trazer as cosmovisões importante, né? Foi importante, né? E agora o ponto que eu queria, que eu vou começar a falar amanhã, mas eu vou abrir hoje para a gente falar amanhã, é que para essas cosmovisões, todo esse sistema de três mundos, esse sistema que se desdobra nos quatro elementos, nas quatro direções que a existência se organiza dentro de uma dinâmica que vai formando ciclos, né, das estações da vida e das estações da natureza, né? Isso tudo também acontece no ser humano de uma maneira bem proporcional, como um microcosmo que é o ser humano organizado dentro dessa lógica também da natureza. Porque nós somos filhos da Terra, não é somente por uma. Eu falo isso sempre, né? Não é somente por um reconhecimento, assim, por uma metáfora, né? Uma metáfora cultural, por uma poética cultural. Nós somos filhos da Terra porque nós somos exatamente um microcosmo do sistema Terra, né? Nós somos um microcosmo do sistema natureza, né? Meu vídeo aqui, ele apagou, né? Agora abriu, né? Então, nós somos um microcosmo de todo esse sistema. Essa cosmovisão foi apresentada justamente para a gente entender como que a grande natureza opera e funciona. E amanhã a gente vai falar o que é esses três mundos em nós, como que essas quatro direções atuam em nós, e o que é essa terra, essa água, esse fogo em nós, né? Justamente porque o bem viver ele está falando do lugar como um todo, do lugar como o eu, né? E do lugar como comunidade, né? Então amanhã a gente vai entrar nessa no microcosmo que é o ser humano, o que é esse bem viver no ser humano e o que nós podemos fazer para cultivar esse bem viver no eu comigo mesmo, eu com minhas relações e eu com o lugar onde eu habito, tá? Aí amanhã a gente vai aprofundar nesse ponto. E eu vou deixar as partilhas também para amanhã pelo avançado da hora aqui, tá bom? Por enquanto, eu agradeço a atenção de vocês
tá? Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, assim, que bom rever meus amigos, amigas aí mais antigos e conhecer novos, tá? Amanhã tem mais, pessoal. Muito obrigado, tá? Água de Jeveté. Água de Tchau, muito Tchau, tchau. obrigada. Gratidão, Cacá. Tchau, tchau. Gratidão. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau, boa noite. Gratidão, Obrigada, boa Cacá. noite. Tchau, gratidão. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.